Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal nesta noite de final de rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Tá acabando agora, o Cruzeiro tá metendo um sarrafo no Bahia, 3-0, né? E o Cruzeiro se reabilitando. Vamos falar aqui de Campeonato Brasileiro, vamos falar de Vasco, vamos falar de Payet e Copa do Brasil. Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube, comenta, compartilha, curte, dá essa moral, tá bom? Olha, a Campeonato Brasileiro acabando na quarta rodada agora com a vitória em cima do Bahia, do Cruzeiro jogando em casa em cima do Bahia. O Bahia que vinha de 12 jogos sem perder, 6 vitórias, 6 empates, tá? Claro que hoje teve que mesclar, botar time em reserva, tem problema na defesa porque jogadores zagueiros que se machucaram, perdeu o goleiro no primeiro tempo. Então, muitos problemas do Bahia hoje para enfrentar um Cruzeiro que não tem nada a ver com isso, passou o carro. Agora, eu fiz um vídeo aqui para falar o seguinte, dos técnicos que eu falei que vão ser demitidos até o mês que vem. E aí teve gente falando assim, rapaz, botou o Vojvoda aí, isso não vai cair não. O Fortaleza já brigou lá embaixo e ele não caiu. O clima lá não tá amistoso, tá aqui, ó, vou botar pra você aqui, ó, os torcedores indo no aeroporto cobrar jogadores, coisa que falta no Vasco, ninguém mais cobra jogador, né? Só cobra o técnico. O pai de tudo no Vasco agora é só o Fábio Carille. Tá aqui, ó, botando o dedo na cara lá do zagueiro que saiu do Flamengo, falaram que queria aqui no Vasco, né? O Davi Luiz. Então tá aí, a pressão no Fortaleza, eu acho que ela tá maior. E por que eu não falei no Cruzeiro e nem no Atlético? Porque falaram assim, os técnicos do Cruzeiro e do Atlético também você pode botar nessa lista. Do Atlético Mineiro eu não botei porque o Cuca ainda tem prestígio da torcida do Galo, não rola muita pressão, né? Há uma cobrança em cima dos jogadores, tá? Agora, do Cruzeiro eu não coloquei, por quê? Porque o técnico do Cruzeiro botou os estrelinhas no banco, colocou o Dudu e o bunda de silicone, o Gabriel Barbosa, no banco de reserva no jogo contra o São Paulo, já fez um bom jogo contra o São Paulo, empatou fora de casa em 1-1 e agora tá passando o carro em cima do Bahia, 3-0 com 2 gols do Caio Jorge, moleque que entrou na vaga do bunda de silicone. Então, lá no Cruzeiro o problema não é o técnico não tá sofrendo pressão. Quem tá sofrendo pressão para ser demitido é o executivo Alexandre Matos. Muito pelo contrário. Quem é que está sendo cobrado pelos torcedores, pelo técnico e pelo dono do Cruzeiro, lá o Pedrinho BH, é o Alexandre Matos por causa das contratações que fez. A mesma patifaria que ele fez no Vasco. Porque esse zagueiro João Vitor, quem contratou foi o Alexandre Matos. Então tá aí, né? Por que eu não falei do goleiro, do técnico do Cruzeiro, e esclarecendo que quem está sofrendo pressão lá é o executivo de futebol. Com a vitória de hoje, simples, né? O Cruzeiro jogou bola, venceu, mereceu vencer o Bahia e já passou o Vasco. Estava aí numa crise danada, de 4 jogos sem vencer, dos 4 são 3 derrotas e um empate, vencendo, tá indo a 7 pontos, tá passando o Vasco na tabela. E agora, sábado, só o Flamengo no nosso caminho, né? Mas antes, vou falar aqui de Copa do Brasil, cara. Saiu, a CBF divulgou os horários e as datas dos jogos na Copa do Brasil. E a gente achava que o jogo do Vasco seria no dia 31 do 4. Não, vai ser no dia 1º de maio, tá? Dia do Trabalhador, dia que nasceu meu filho, Ravi. 1º de maio, às 16 horas, vai ser o jogo numa quinta-feira, no feriado, Dia dos Trabalhadores, Operário Vasco é o primeiro jogo, é o jogo da ida na Copa do Brasil, tá? Depois vai para São Januário, dia 20/5, uma terça-feira às 19 horas, para o jogo da volta contra o Operário, tá aí. Se o Vasco passar de fase, nessa próxima fase, que é a terceira fase da Copa do Brasil, mais 2.350.000 reais nos cofres. Se passar 2 oitavas, 3.638.000, se passar das quartas, 4.740.000, se passar da semifinal, 9.922.000, se for vice-campeão, 33.075.000, e se for campeão, 77.175.000 somados, esses prêmios aí, dá 130 milhões, fora o que já recebeu para passar as 2 primeiras fases. Né? Tá vendo como é que
se você investir para poder avançar mais fase, acaba que essa austeridade burra não compensa, né? Você deixa de contratar zagueiro bom, porque o salário é alto, deixa de contratar um técnico bom como o Renato Gaúcho, porque ele estava cobrando mais de 1 milhão de salário, e aí você fica de fora de chegar longe em competições, não só na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro também paga bem, tá? Para quem chega entre os primeiros ali, entre os 10, 8 primeiros, 6 no G6, ganha uma grana no Campeonato Brasileiro. Por isso a importância de você investir no time para poder ter o retorno nas competições, beleza? Uma última informação, vou trazer do Dimitri Payet. A notícia que tinham dado era que o contrato do Payet venceria no dia 5 de maio. E que o Payet ia embora no dia 5 de maio, pois não vai mais. O Payet tem contrato com o Vasco até o final de julho, 2 meses depois. Né? Qual foi a confusão que fizeram? O passaporte do Payet que vence em maio. Então, o Payet vai renovar o seu passaporte para ele poder cumprir o contrato. Vai ficar e cumprir o contrato. Só que ele não vai ficar, não vai jogar até o final de julho. Por quê? Porque no mês de junho, dia 2 de junho, o Campeonato Brasileiro vai paralisar por causa daquela competição lá, o Mundial que vão fazer de clubes, e vai ficar parado até o final de julho. É tipo uma paralisação para uma Copa do Mundo. Então, nessa paralisação, o Payet não vai jogar mais, né? Quando voltar ao futebol, já vai ter encerrado o contrato dele. Então, o último jogo, a despedida do Payet, é o jogo contra o São Paulo, lá no Morumbis, que agora chama Morumbis, né? No dia 12/6. Esse é o último jogo, é o último dia de contrato do Payet, é o último dia que ele vai estar à disposição do Vasco. 12 de junho. Então, a partir daí, ele deve ser dispensado. O Vasco não deve renovar o contrato com o Payet, custa muito caro, pouco retorno, tal. Entra em alguns jogos no segundo tempo, até mostra uma certa qualidade. Eu acho que ele devia ser um jogador para ficar no banco mesmo, entrar no segundo tempo, mas que desde que recebesse um salário menor. Se ele aceitasse uma redução salarial, olha, não tinha problema com deixar o Payet no elenco, não. Só não acho que ele cabe para ser titular, principalmente por causa da questão física. Bom, eu quero mandar um abraço aqui, o meu amigo Carlinhos me mandou um vídeo, vou botar aí no final, de um motorista de aplicativo, o Carlinhos lá do Vasco Acima de Tudo. Quem não conhece, vai lá e segue o canal Vasco Acima de Tudo, que é um canal de resenha, ele mesmo fala, não é um canal de notícia, aqui é canal de resenha. Então, o Vasco Acima de Tudo do pai Carlos, meu amigo Carlinhos, ele entrou no aplicativo e viu o cara assistindo o Vascaíno do Cerrado. Aí o cara mandou um vídeo falando que assiste todo dia. O nome do cara é Márcio Gomes, ele é de Bom Sucesso. Quero mandar um abração pro Márcio, para toda a galera vascaína de Bom Sucesso, galera vascaína dos aplicativos também do Rio de Janeiro. Teve um aí que meteu uma faca em mim quando eu fui lá pro Rio de Janeiro para pegar um Uber do aeroporto para São Januário. Me cobrou mais de 100 conto, eu acho que uns 150 conto. Falei, meu Deus do céu, mas foi assim, botou, rodou e girou. Mas tá aí, o Márcio, tenho certeza que não é esse cara que faz esse tipo de serviço no aeroporto. Um abração pra galera que trabalha honestamente, né? E para os vascaínos de Bom Sucesso, tá bom? Fiquem com Deus e saudações vascaínas. Tô fã, meu irmão. Aí, vejo todos os teus vídeos, todos. Aí, vídeos, os recentes aí, ó. Aí, tudo vermelho, ó. Ó, isso é meu cotidiano, assistir teus vídeos. Admiro muito o teu trabalho, meu amigo. Forte abraço do Márcio aqui do Rio de Janeiro. Forte abraço. Discípulo de Abraão também, né? Tô com o Carlos aqui, cara. Eu sou motorista de aplicativo. Porra, peguei por felicidade o Carlos aqui, cara. Depois viemos conversando sobre o Vascão. Junto com o Jonathan. Pô, o cara mora no quintal de São Januário, cara. Esse cara é privilegiado. Falou, meu amigo. Forte abraço.